Estou muito feliz que vocês estão aqui, estou muito feliz em ver vários rostinhos conhecidos e principalmente de ver vários rostinhos que eu não conheço ainda. Isso me mostra que esse projeto está ganhando espaço e tem mais gente interessada nisso aqui que a gente está construindo no mundo e aprendendo também. A Liderança Facilitadora é um projeto que nasceu dos corações meu e do Paulo. Paulo, você pode me ajudar, inclusive, a contar essa história. E é um projeto que nasceu da nossa vontade de colocar essas habilidades no mundo, por acreditar muito que as habilidades de facilitação e as habilidades de produzir experiências significativas são muito úteis em todos os espaços da vida. Não só quando a gente está construindo uma imersão, um evento, mas numa reunião, nas interações cotidianas de uma empresa. E foi dessa vontade que nasceu o Liderança Facilitadora, que é esse nosso projeto para ensinar sobre facilitação, sobre essas habilidades, principalmente como aplicá-las no cotidiano aí da nossa vida. E o Facilitação ele nasceu presencialmente, mas como todos aqui, né, a gente precisou readaptar o programa para um programa online. E aí a gente juntou de novo as nossas experiências, minhas do Paulo, para a gente criar, para a gente fazer do nosso serviço, do nosso produto, que ia ser um produto presencial, né, um curso, um workshop presencial, transformar ele numa experiência online. E aí a gente quer compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido sobre esse campo do virtual aqui, que é tão desconhecido, que estamos desbravando juntos. Você quer complementar alguma coisa? Eu queria dar uma ênfase nesse ponto que você comentou sobre a junção entre os papéis de liderança, né, a atitude de liderança com a facilitação, que parte de um ponto em que a gente compartilhava muito ali no começo, de quanto mais eu aprendo sobre facilitação, melhor eu também converso e me relaciono com as pessoas e vice-versa, né? Então, esse espaço de relacionamento, de acolhimento, de envolver mais vozes no ambiente ali organizacional, diz muito sobre também as habilidades de facilitações que podem estar tanto numa experiência como a gente está aqui hoje, como também em qualquer momento, qualquer situação, qualquer troca, qualquer diálogo que eu tenho com alguém, seja por mensagem ou hoje a gente está limitado a isso, né, por vídeo e tudo mais, ou presencialmente. Bom, vamos contar um pouquinho quem a gente é, para vocês saberem quem são esses dois doidinhos que estão aqui com vocês ao longo dessa noite. Bom, prazer, eu sou a Mariana, eu sou psicóloga formada pela UFSCar, tenho uma pós-graduação em psicologia clínica comportamental. E aí, um pouquinho da minha trajetória, né? Ainda dentro da faculdade, eu tive meu primeiro contato com facilitação, com experiências transformadoras, assim, digamos, com o Prove, uma empresa que trabalhava com autoconhecimento e com competências socioemocionais para jovens. Foi o primeiro contato que eu tive como uma participante do workshop deles. E, para mim, me abriu um mundo novo, inclusive de aplicação da psicologia. Acho que eu pude perceber ali que os formatos que eu tinha conhecido até então poderiam... Eu, enquanto profissional, poderia ir além, poderia utilizar a facilitação também como meu instrumento de trabalho. E aí, dentro ainda da universidade, fiz parte do movimento Empresa Júnior. Faço questão de citar isso aqui, porque estou vendo que tem várias pessoas do MEG aqui na chamada, e porque foi um espaço de desenvolvimento que abriu muitas portas para mim, portas que, inclusive, me trouxeram onde eu estou hoje. Assim. Então, faço questão de citar o movimento. E aí, depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar nessa empresa. Fui trabalhar no Prove. Então, eu conheci o Prove lá em 2015, mas em 2018, quando eu me formei, eu fui fazer parte da equipe, aprendi muito sobre facilitação lá. E tive a oportunidade de participar de algumas experiências presenciais, mas principalmente facilitação online. Eu tocava um projeto que era um projeto de 4 meses, que juntava jovens do Brasil inteiro
para falar de autoconhecimento e a gente utilizava o virtual. Era isso que a gente fazia. Então, eu brinco com algumas pessoas que eu quebro as salas do Zoom. Sabe quando você quebra as pessoas em salas? Desde 2017, inclusive. Antes até de trabalhar no PRO, porque eu era voluntária desse projeto. E aí trabalhei lá até o meio do ano passado. O PROV não existe mais. A gente decidiu dissolver a organização. E agora tenho trilhado um caminho mais autônoma. E estou com o Liderança Facilitadora, que é um dos projetos que eu toco hoje, que eu empreendo hoje. Também empreendo a Trivalente, que é uma escola de autoconhecimento associada ao empreendedorismo. E é isso que eu faço hoje, assim, sou uma apaixonada por processos de educação, principalmente os mais disruptivos e os não tradicionais, os mais alternativos, porque eu acredito muito que esses processos precisam ser mais integrais e mais humanos. Então, esse é um pouquinho de mim. Muito prazer, Mariana. Bom, falando de mim, tá até aí Paulo, Promessa, enfim, chamem como quiser. Promessa é um apelido de faculdade que fica até hoje para muitas das pessoas que eu conheço, seguiu em alguns dos empregos que eu tive, nos projetos que eu estou. Então, para muitos vai ficar mais comum esse, mas chamem como quiser, de verdade. Paulo, Promessa, como acharem melhor. E, bom, como eu comentei, né, esse é um apelido que vem da faculdade e também foi dali que começou tudo isso que talvez a gente venha conversar hoje, né, sobre facilitação, sobre essas abordagens. Eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp e apesar de engenharia de alimentos, um mundo bem diferente desse que a gente está falando aqui agora, foi ali, naquele espaço, naquela vivência em que eu tive contato também com a Mari no Movimento Empresa Júnior. Participei ativamente da minha empresa Júnior, que era estritamente do curso, depois da Brasil Júnior, e foi onde eu tive as minhas primeiras experiências, não só com liderança, mas também com formações, principalmente na Brasil Júnior, falando com uma rede de 25 mil jovens, atuando com programas de formação digital ou presenciais, fui entendendo cada vez mais como conduzir esses momentos, me entendendo muito mais como facilitador do que como professor. E não só isso também, participei de muitos momentos de co-construção, definição de estratégia, definição de modelo de negócio, definições de produtos e coisas assim que envolviam jornadas criativas, né, processos criativos, e eu ali como uma pessoa que instigava esse olhar da inovação, esse olhar do pensamento até sistêmico para a geração dos produtos, dos projetos, e fui integrando muito disso no meu trabalho assim que eu saí. Logo que eu saí do Movimento Empresa Júnior, eu atuei um tempo com inovação corporativa em uma empresa chamada WIMI, não sei se alguns de vocês conhecem. Trabalhava muito com design thinking. Ainda dentro do médio eu conheci teoria U, que foi o que eu mais comecei a vivenciar, e também dentro do médio eu comecei a atuar muito próximo de alguns movimentos, como do capitalismo consciente, reinventando as organizações, e hoje em dia, inclusive, Sistema B, entre outros, e hoje em dia, inclusive, minha abordagem ela vai muito para esse espaço, né? Na época que eu voltei a falar com a Mari sobre esse projeto, no momento que ela estava saindo do prova, eu já atuava no meu outro projeto que eu empreendo hoje também, chama Olis. A gente trabalha com empreendedorismo consciente e a gente ajuda tanto empreendedores a darem corpo a novos projetos baseados no pensamento holístico, entendendo qual que é a melhor contribuição das organizações para serviço da humanidade e do planeta, entendendo correlações sociais, entendendo impacto social, impacto ambiental, todos esses fatores. E também a gente ajuda a transformar organizações que já começaram numa operação e hoje entendem que pode contemplar mais esses fatores, tanto sociais quanto ambientais, nas suas dinâmicas de trabalho e principalmente a partir de dentro. Então a gente trabalha com abordagens culturais, estruturais, para adaptar ali o espaço de trabalho e considerar esses fatores na dinâmica. Isso foi me ensinando muito sobre as abordagens de cultura, correlações entre as pessoas, como que o espaço e o ambiente bem criado ele permite aflorar a criatividade e vários outros fatores. Isso tudo exigiu muito que eu estudasse, fosse a fundo e me entendesse ali nesse espaço como facilitador. Durante toda essa jornada, acompanhei também, como a Mari, de vários processos de autoconhecimento, fui entendendo cada vez mais não só sobre mim, mas também como olhar para mim. E aí esse processo todo foi me instigando para esses espaços. Me entendi e depois de um tempo me vi nesse espaço também de juntar um pouco desses conhecimentos que poderiam agregar nesse espaço de liderança facilitadora, que a gente entende como mais envolvente, mais engajador, mais criativo também. E aí isso traz a gente para cá.
Acho que uma coisa que a gente brinca até, né, com a Mari, a gente se complementa muito em profundidade. A Mari traz uma abordagem muito profunda da psicologia, do autoconhecimento. Eu olho bastante para essas interações organizacionais, entendendo também as relações humanas nisso tudo. E aí, assim, a gente foi se complementando, as nossas abordagens foram se complementando nesse sentido. E hoje, estou principalmente nesses 2 projetos. Estou para lançar uma jornada de teoria U também, para se alguém quiser saber mais depois, podemos conversar. Mas aqui estamos. Muito prazer. Bem-vindo, Promessa. Prazer. Eu não consigo te chamar de Paulo. Eu tenho que chamar ele de Promessa, gente. Sem E problema. aí, vocês acharam que vocês iam vir aqui receber conteúdo gratuito e ainda iam sair de mãos abanando? Pois não, amigos. Além de um conteúdo maravilhoso, a gente preparou um presentinho para vocês. Pois é. Amigos, quem marcar o Liderança Facilitadora nos Stories, a gente vai disponibilizar o presente. Mas eu só vou contar o que é no final da apresentação, tá bom? Toda vez que alguém marca o Instagram da liderança, aparece uma notificação para a gente. Então, a gente sabe quem é que fez isso e a gente vai disponibilizar esse presentinho para vocês a partir de quem marcou, tá? Então, o nosso arroba é liderança facilitadora. E se alguém eventualmente não tiver Instagram, aí fala com a gente no final que a gente resolve o seu problema, tá bom? Então, é isso aí. Podem fazer stories à vontade do conteúdo que vocês estão vivendo. Afinal, vocês estão se desenvolvendo uma quarta-feira à noite. Isso tem que ser mostrado para o mundo. E aí, amiguinhos? Vamos começar de verdade? Falamos demais. Agora a gente quer ouvir vocês. Mas antes, proporcionar um espaço aí para que vocês se conheçam melhor e depois a gente conhecer melhor vocês. A gente está em mais de 50 pessoas, então ouvir todo mundo ia ficar difícil, apesar de ser a nossa vontade. Mas para a gente começar, a gente vai proporcionar um espaço à parte, uma salinha menor de 3 pessoas para vocês se apresentarem e compartilharem que desafios vocês estão tendo com o trabalho remoto e encontros virtuais. Seja como facilitadores, seja vivenciando tudo isso. Que histórias vocês têm para contar dentro desse ambiente que a gente está passando, dessa situação toda que a gente está vivendo hoje em dia? Ok? Boa. Vou separar vocês em sala. Serão grupos de 3 pessoas e vocês terão 10 minutos. Então, uma média aí de 3 minutos por pessoa. Fique esperto, conta o tempo no celular, porque o Zoom, ele é meio indelicado. Ele chama todo mundo de volta de uma vez, nem pergunta se você terminou de falar. Ele já te puxa de volta. Peraí. Foi. Talvez algumas pessoas fiquem em dupla, mas a gente deve corrigir isso aqui. E até já. 10 minutinhos. Espero que aproveitem e conheçam pessoas incríveis aí. É só aceitar essa mensagenzinha que apareceu aí na tela. E eu vou tirar o compartilhamento de tela. Não apareceu para mim, ou eu perdi alguma coisa. Aí foi. Foi? Ok. E Todos estamos chegaram, todos de volta. né? Uhum. Sim. E aí, amigos? Então vamos continuar nosso conteúdo. Não. E aí, como foi? Deu um certo delay. É mestre em cortar as palavras das pessoas no meio, gente. O Zoom acontece. Alguém gostaria de compartilhar um pouco sobre tanto como foi a conversa ali, tanto como o que vocês compartilharam, desafios, se tem desafios compartilhados ou algum muito diferente? Oi. Isso, vai lá, Vanessa. Vanessa. A gente acabou que, não sei como foi dividido, mas eu acabei caindo com uma pessoa que eu já conhecia. E... Olha só. Uma pessoa que, tipo, eu tava em reunião até, sei lá, 15 minutos antes de começar aqui. Não é possível. E assim, a gente trocou ideia com a Beatriz.
que ela é da farmácia, né? E assim, a gente percebeu que muitas das angústias que a gente tem sentido na nossa org são as mesmas que elas. Apesar da gente ter, tipo, focos, o produto final da org é diferente. No caso, ela trabalha com a parte da farmácia, né? Da EJ de farmácia. E a gente trabalha com asas, que a gente leva. Ai, é mais caráter social, mas é muito amor. Para discutir temas importantes com os nossos alunos, né, do nono ano. E, assim, mas dentro do nosso org a gente percebeu que a questão da interatividade, o pessoal falar, se expor, é uma coisa que tem dificultado muito a comunicação. E, sim. No sentido de tá saindo muito de vocês para eles, mas eles têm participado pouco, é isso, nas interações? Sim, tem sido muita coisa positiva dos diretores, né, da Let's, do Gui, Ai, a Giovana é maravilhosa. Então, e do Luan, mas assim, isso é uma coisa que a gente tem conversado, a gente tem refletido bastante, mas um desafio que a gente fez da nossa org, que foi uma coisa que eu amei, foi a gente propor uma noite de jogos. Legal. Que colocou todo mundo, colocou em mini salas, e aí a galera ia falando tudo. E eu acho que isso acabou interagindo mais o pessoal no ambiente virtual, mas foi maravilhoso. Legal, legal. Muito obrigado, Vanessa. E, bom, falaremos bastante sobre interatividade, sobre convites, sobre participação. Obrigado por já trazer. Imagino que o desafio para nono ano, né, ele seja ainda mais complexo, crianças e jovens que usam normalmente o computador para outras coisas. Mas a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Obrigado por trazer, obrigado por contribuir. Alguém mais gostaria de compartilhar um pouco? Eu posso falar um pouquinho, então. Vai lá, Prazer, Mira. Então, aconteceu meio que a mesma coisa. Eu sou do Núcleo Bauru e daí acabei caindo com o Roger, que também é do Núcleo Bauru e da minha diretoria, inclusive. E aí um pouquinho... Tá mapeando tudo. Então, eu fiquei com medo até mesmo. E aí, tipo, a gente tava numa RV antes, né? Tipo, a gente até chegou um pouquinho atrasada por conta da RV. Onde a gente estava falando algumas coisas que estavam travando a gente, assim, na campanha que tá rolando agora para as EJs, né? E aí, a gente trabalha, por agência de desenvolvimento, a gente trabalha diretamente com facilitação, né? Tipo, meio que básico, assim, no nosso trabalho. E tá sendo muito difícil, assim, pra gente entender um pouco do que, tipo, de como facilitar para as EJs nesse momento, tanto por estar sendo online, mas também porque, tipo, não tá sendo online só porque é online, mas porque tudo na vida de todo mundo tá muito diferente do que era, né? Então, tipo, tá sendo muito difícil isso. E aí a gente comentou também que a gente não consegue saber como as pessoas estão sentindo, né? Porque quando a gente está presencialmente, é muito fácil você saber se alguém está gostando ou não, se está sendo efetivo ou não, pela expressão facial, mesmo que as pessoas às vezes não falem, não tipo, conversem com você, mas você consegue entender o que está se passando pela expressão dela, né? E daí, tipo, muitas vezes é muito difícil enxergar isso por RV, até porque, tipo, a maioria nunca liga a câmera, assim, então, tipo, é muito complicado isso no nosso trabalho, assim, ainda mais a gente que tem que estar sempre fazendo visita, sempre estar diagnosticando o que está acontecendo, e é muito difícil diagnosticar quando você não consegue nem sentir a pessoa direito ali, e muitas vezes a gente nem conhece, tipo, né, muitos membros das EJs, assim, que a gente tem mais contato com o conselho e tal. E aí depois, tipo, a gente caiu junto, aí depois entrou um amigo de uma EJ do Paraná, e aí, tipo, a gente viu mais o outro lado, né? A gente de instância, e daí a gente viu o lado da EJ, assim, foi muito legal também, porque ele compartilhou com a gente que tá sendo muito difícil, assim, tipo, adaptar tudo, né? Porque são muitas coisas para ser adaptadas. E aí, tipo, eles estão mais focando em algumas coisas internas, mas ao mesmo tempo eles não podem parar. E eles, tipo, por conta de estar sendo remoto, eles dependem de muitas outras pessoas e muitos outros processos que às vezes não cabem fazer agora, assim. E por último, assim, último ponto, vou terminar, gente. Eu sei que falo muito, mas enfim. Tipo, a união de time mesmo, né? Tipo, por mais que em instância a gente sempre trabalha remoto, assim, a gente tem alguns pontos de contato e eles estão fazendo muita falta, assim, pra gente. Então, é isso, assim.
Muito obrigado, Mira. Acho que esses momentos de contato até para quem trabalha remoto são super recomendados. Talvez a gente até fale um pouco mais sobre isso, mas uma coisa que pelo menos a gente tem visto aqui é que tem maneiras da gente resgatar conexões ou, enfim, se conectar em espaços virtuais. Lógico que não tanto não é a mesma coisa, mas é um processo grande de aprendizagem, né? Obrigado por compartilhar. Isso que você falou sobre, poxa, no virtual não dá para sentir as pessoas, é um desafio que a gente costuma falar bastante também, né? De todos os nossos sentidos, a gente tem no máximo dois, né? Que é a audição e a visão, isso se as pessoas estão com a câmera aberta. Então, tudo que a gente tem a nosso favor enquanto facilitadores, no ambiente virtual a gente fica mais limitado, o que nos traz uma necessidade de maior interação, maior presença. A gente vai falar bastante. Muito obrigado mesmo pelas contribuições, que deu para pegar um cenário diferente. Vamos ver se a gente consegue suprir, então, um pouco desses desafios aí com o texto de hoje. Estou compartilhando a tela com vocês de novo. Bom, vamos lá, então, né? Vamos ver se a gente consegue aprender um pouco e cuidar um pouco mais desse desafio do online. Eu imagino que vocês toparam estar aqui à noite com a gente, muito para aprender como que a gente engaja, conseguindo estar perto das pessoas, né? E a primeira coisa que a gente gostaria de falar é justamente isso. Como é que a gente cria experiências que são um pouco mais engajadoras nesse ambiente online? E para isso, 3 elementos são super importantes. Para que as pessoas se engajem numa chamada virtual, numa reunião online, é muito importante que pelo menos um desses elementos esteja presente. Se existir os 3, ótimo, mas se existir 1 ou 2 deles, já vai estar muito legal. O primeiro deles é: as pessoas precisam sentir que elas estão aprendendo algo útil e relevante nessa chamada ou nessa reunião que elas estão participando. Ou elas precisam sentir que estão contribuindo, que estão sendo relevantes para a construção de algo, que a sua presença está sendo útil. E, por fim, as pessoas precisam sentir que estão pertencendo àquele espaço, que pertencem àquele grupo, que se sentem de alguma forma conectadas às pessoas ou ao grupo, ao evento que está acontecendo ali online. E vamos falar então um pouquinho sobre cada um deles. E, como o Paulo falou, essa nossa experiência vai ser uma experiência de muita interação. Então, vocês vão conversar com a gente o tempo todo. Beleza. Antes de trazer dicas, antes de trazer os nossos aprendizados, a gente queria fazer essas 2 perguntas para vocês, que a gente acha que são 2 perguntas fundamentais que qualquer facilitador tem que fazer quando ele está produzindo, quando ele está pensando numa experiência, qualquer que seja. No caso, essa é uma experiência de aprendizado, em que algo será ensinado para as pessoas. E aí, o facilitador deve se fazer essa pergunta: do que é feita uma experiência de aprendizado? Que elementos precisam estar presentes que contribuem para que as pessoas aprendam? O que é importante ter presente para produzir esse efeito? Para produzir a assimilação do conteúdo, o desenvolvimento de alguma habilidade, enfim, qualquer que seja o que você está trabalhando. E aí, para isso, pode ser muito útil vocês pensarem em experiências que vocês tiveram na vida de vocês que vocês aprenderam muito. E aí, pegar elementos dessas experiências e transpor para aquilo que você está se propondo a construir e a facilitar. Então, gostaria muito de ouvir pelo menos uma experiência de alguém aqui da chamada, uma experiência que sentiu que aprendeu muito. E pode ser qualquer uma. Pode ser uma aula, pode ser um evento, pode ser algo da sua vida pessoal, que nem era
formatado certinho, mas que você acabou aprendendo muito. Quem quer contar uma história dessa pra gente? Contar sobre uma experiência de aprendizado relevante. Ou eu posso contar. Boa. Calma, aqui falar com vocês. Oi, Ju. É porque tá tão frio que eu tô de coberta aqui, gente. Desculpa. Muito frio. Cara, quando você tava falando aí, na hora me veio uma experiência de uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro a passeio e acabou que eu marquei um benchmarking com uma moça que trabalhava em RH há muitos anos, assim, hoje ela presta consultoria. E aí a gente marcou um café da manhã num lugar X. E eu lembro que ela falou assim, Júlia, eu só tenho 1 hora pra ficar aqui com você. E aí, no final das contas, a gente ficou 2 horas e meia, assim. E, basicamente, ela me contou a história dela, assim. Mas foram tantos insights e naquele momento a gente estava falando especificamente de RH, né? E foram tantos insights, assim, do que é uma pessoa importante que trabalha de RH, como que ela pode gerar valor para uma companhia e tal. Enfim, esse foi um exemplo, mas eu sou uma pessoa que aprendo muito com a história das pessoas, assim. Gosto muito de ler biografia, enfim, ouvir a história das pessoas. Acho que a gente tem que errar, né, na vida para a gente aprender, mas eu acho que muita coisa a gente pode deixar de errar ouvindo o que as pessoas fizeram, tendo inspiração na vida delas, assim. Então, esse foi um dia bem, bem inspirador. Ai, linda, Ju. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada a você. E se a gente for pensar nos elementos que estavam presentes nessa sua história, né? Você me contou que, a pessoa era uma pessoa super relevante para você, então alguém que você já, de prontidão, confiava no que ela tinha para trazer. Então, às vezes, trazer uma autoridade no assunto pode ser super interessante, porque engaja, as pessoas elas estão mais predispostas a prestar atenção se elas confiam naquela pessoa. Outra coisa muito bonita que você me falou é que essa mulher apresentou a história dela. Então, ela não chegou e vomitou um monte de conteúdo, ela trouxe a pessoalidade dela. Inclusive, existe um tipo de aprendizado dentro da psicologia que se chama aprendizagem por modelo ou pelo exemplo. Que é isso que você falou. A gente não quer conteúdo puro, a gente quer o envolvimento das pessoas e poder aprender a partir do que elas já experimentaram. Então, olha só na sua fala a gente já consegue colocar 2 elementos muito importantes que podem ter em qualquer experiência de aprendizado que vocês estão criando. Outra coisa que você me falou é que você foi tendo vários insights, muito provavelmente porque esse era um conteúdo de interesse, de muito interesse para você, né? Então, pensar, qual que é a audiência que vai estar consumindo o meu conteúdo? O que será que essas pessoas acham relevante, né? Programar um conteúdo que é específico para as pessoas que vão receber esse conteúdo. Percebem qual que é o exercício? A Ju agora pode produzir qualquer workshop para a empresa dela utilizando esses 3 elementos que ela aprendeu a partir da história de vida dela. Olha só que maravilha. E é isso, a gente pode olhar para as nossas histórias de vida e transpor os elementos para a gente produzir experiências transformadoras. Aqui a gente trouxe algumas dicas do que a gente tem visto e que apoia, ajuda quando a gente está produzindo uma experiência para ensinar as pessoas. A gente percebeu que ter um apoio visual é muito importante. Ajuda as pessoas a não se perderem. Então, um slide bonito ou uma planilha, depende do que vocês vão estar trabalhando. Às vezes, para deixar um conceito mais tangível, é importante que tenha um desenho, um gráfico, tudo isso ajuda demais. Não só no virtual, né? No presencial também. Mas no virtual é ainda mais importante. Segundo ponto, trazer somente o necessário. No virtual, menos é mais. Por quê? Porque a gente tem um monte de distrações. Principalmente quando a gente está no computador. Então, é a notificação, é uma mensagem que aparece no celular. É muito mais fácil a gente distrair quando a gente está remoto na nossa casa. Até porque a gente pode fechar a câmera e o microfone e ninguém vai saber que a gente não está prestando atenção. Então, é muito mais fácil desconectar. Por isso, o facilitador tem que estar atento a isso e tem que estar sendo preciso no conteúdo. É mais vantajoso você fazer mais de um encontro curto sobre um conteúdo específico do que ficar horas falando. As pessoas vão se desengajar. Terceiro ponto, interações constantes.
do facilitador com as pessoas que estão no conteúdo. Porque isso faz com que não seja monótono, as pessoas podem ouvir outras vozes, dá uma quebrinha aí que vai chamar a atenção de volta para a chamada, para a reunião e tudo mais. O ideal seria uma interação a cada 10 ou 15 minutos, para vocês terem uma ideia, no online. Justamente por isso, porque é mais fácil de dissipar a atenção. E é mesmo, sem julgamento, assim. É simplesmente mais fácil. Um quarto ponto, que é muito importante e ajuda demais, é sintetizar o conteúdo. Que, tipo, em determinado momento, você faz um resumo de tudo que já rolou até ali. Porque se eventualmente alguém perdeu, a chamada caiu, a pessoa se distraiu olhando no celular, ou alguém na casa dela passou. Se eventualmente ela perdeu um conteúdo, na hora da sintetização, ela consegue pegar o fio da meada e continuar com você dali para frente. Se ela não tiver essa oportunidade, aí você perdeu essa pessoa para sempre, até o final da chamada. Então, é importante que a gente dê oportunidades para as pessoas voltarem se elas perderem alguma coisa. E, por fim, exercícios e atividades. E aí, podem ser tanto exercícios mais tradicionais, mais pragmáticos ou mais lúdicos. Depende muito do que você está ensinando. E qual a melhor atividade, exercício que contribui para esse ensinamento, para essa aprendizagem que você quer promover, certo? Dentro disso, pode ser muito útil utilizar conversa entre as pessoas trazerem seus insights pessoais, tudo isso vai compondo o aprendizado do grupo e faz com que não fique monótono. Faz sentido, galera? Tem alguma dúvida até aqui? Faça um joinha, assim, algum sinal. Faz sentido e sem dúvidas, é isso que eu vi algumas pessoas fazendo isso. Boa, boa. Vocês podem me interromper a qualquer momento e pode, tipo, abrir o microfone e falar, porque eu não consigo ver o chat. O Promessa acho que consegue, não sei, mas eu não consigo, porque eu tô com a tela... Qualquer coisa eu falo aqui, mas se quiserem pode abrir o microfone direto. Vamos pro próximo então, amigos. Contribuir. E eu vou fazer as mesmas perguntas. Amigos, do que é feita uma experiência em que as pessoas contribuem, colaboram? O que é importante ter de elementos para a gente produzir esse efeito de colaboração, para a gente incentivar que as pessoas tragam o melhor delas para aquilo que está sendo construído, desenvolvido e tudo mais. E aí, de novo, vamos lembrar de uma experiência que a gente sentiu, que a gente contribuiu muito. Cara, a gente colocou as nossas habilidades a serviço, deu ideias, falou, participou. Pensa numa experiência dessa. E eu gostaria de ouvir também mais uma voz. Alguém que queira compartilhar uma experiência que viveu e que contribuiu. Eu acho que eu posso falar, Vanessa. Então, uma experiência que eu vivi que foi assim muito muito marcante para mim, mas que me ensinou muito, foi numa viagem que eu fiz com os meus alunos. A gente foi para Uberaba, no museu dos dinossauros. E assim, pra gente era algo muito pequeno mesmo, tipo, que museu, às vezes quando você é maior você já foi em vários, mas assim, as crianças, a simplicidade, o cuidado que as crianças tinham com tudo que estava sendo ensinado ali, tipo, a curiosidade, tudo, essa questão da interatividade delas com a pessoa que estava expondo, que estava contando a história do museu, foi algo que me marcou muito, porque eu não sou uma pessoa de gostar muito de museu, muito da parte histórica, mas assim, ver o interesse que as crianças tinham pela história em si, por tudo que estava sendo contado e os olhinhos brilhando, foi uma coisa que me marcou muito e eu aprendi muito, porque, tipo, com aquilo eu percebi que, para mim, pode não
poderia não ser muita coisa, mas para ele foi, às vezes, a experiência de um ano, de uma vida. Levando em consideração que eles não são crianças que normalmente viajam. Então, foi sensacional ver o olhinho deles brilhando. Uau, total, né? Total. Você me disse que as crianças interagiram muito com a pessoa que estava contando as histórias, né? Você lembra como é que essa pessoa estava fazendo? O que tinha presente ali? Que elemento, como ela estava sendo e fazendo que estimulava? Ela estava mexendo muito com a curiosidade das crianças e a questão da criatividade. Para elas imaginarem. Sempre começava com uma história. Uma história que as crianças se colocavam no centro. Elas eram o personagem principal da história. Então, basicamente, ela falava: imaginem vocês, há milhões de anos atrás, tendo tudo o que vocês conhecem hoje. Você é a pessoa diferente ali. E você vai ajudar a contar essa história. Nossa, perfeito! Que lindo! Vocês conseguem perceber, amigos? Que essa... Era uma mulher ou era um homem? Era uma moça. Vocês conseguem perceber o que essa moça fez de tão bonito para incentivar que os alunos que nunca tinham ido no museu participassem de algo completamente desconhecido deles? Ou seja, envolveu eles, convidou para participar, colocou a história de vida deles junto com a história daquele lugar e a história do planeta Terra, enfim, dos dinossauros. Percebe? Então, beleza, se a gente quer que as pessoas contribuam, qual a melhor forma de envolvê-las, então? Como a gente pode conectar a história delas com a história do que eu estou contando aqui? Então, olha, já são elementos que podem ajudar vocês para vocês produzirem experiências em que as pessoas contribuam muito. Imagino que essa pessoa era muito receptiva às ideias das crianças. Imagino que essa pessoa não falava, não, isso não existe. Porque, poxa, se você está estimulando a imaginação e a criatividade, eu imagino que era uma pessoa receptiva. A Yasmin disse aqui no chat, eu falei que não tinha chat, mas eu consegui abrir aqui. Queria contar uma experiência, então pode vir, Yasmin, conte para nós. Fez lembrar de uma experiência muito legal que eu tive também, foi em 2018, eu estava numa conferência internacional com pessoas do mundo todo, assim, e a gente passou por um processo seletivo para estar lá, então era gente muito engajada, muito comprometida com as causas que eles acreditavam, então todo mundo tinha muita coisa para compartilhar. Uau. E aí eu lembro, era uma conferência de 5 dias, e eu lembro que teve um dia que eles fizeram uma atividade chamada Unconference, que em português, eu não sei como é que traduziria, mas é tipo, em vez de a gente ter painéis e palestras com speakers conhecidos e com pessoas, enfim, grandes e tal, nós mesmos, como participantes, nos inscrevíamos para dar um workshop para outros participantes. Então, tinha lá um número de slots de tempo, e aí os participantes iam lá e falavam, quero dar um workshop de, sei lá, teve desde acrobacia, como fazer acrobacia, teve yoga, teve meditação, teve gerenciamento de times, teve gerenciamento de voluntários, teve fundraising, né, captação de recurso, teve muita coisa diferente. Então, cada um pegou, tipo, o que sabia fazer e não importava o que era. Tipo, não importava que a conferência era sobre um tema específico. Cada um ia lá ensinar uma coisa que sabia. E aí, quem não queria ensinar nada, podia participar, né, dos slots diferentes. E aí foi muito incrível, assim, foi o meu dia preferido da conferência, porque eu aprendi com pessoas que eu estava ali convivendo, e que eram pessoas acessíveis, né? Não eram esses caras que eles estavam trazendo, que também foi muito legal, mas enfim, foi diferente. E uma coisa que aconteceu como resultado disso foi que as pessoas decidiram, em vez de pegar o horário do almoço e da janta para fazer as refeições, eles marcavam sessões extras de Unconference. Que bonito! Tanto que a gente aproveitava o momento do almoço, que era livre na conferência, da janta, aí depois que acabava a programação, para fazer isso mais. Então, tipo, depois daquele dia, todos os dias teve de forma muito espontânea, assim. E aí, hoje, ainda tenho contato com o pessoal que foi nesse evento e eles estão marcando agora uma série de unconferences online pra gente continuar fazendo isso, porque, e olha, faz mais de 2 anos que essa conferência rolou e o pessoal se conectou muito, assim. Então, foi uma experiência bem colaborativa, foi muito legal. Uau!
Tá vendo como é incrível quando a gente abre espaço verdadeiro para a contribuição das pessoas, né? E recebe verdadeiramente o que as pessoas têm para dizer. Lindo, Yasmin, lindo! Muito obrigada, mesmo. Ai, tudo que vocês falaram, tudo que a gente vai falar, vocês já falaram. Mas, enfim, só passando aqui pelos pontos que as dicas que a gente recolheu para vocês. Para vocês incentivarem que as pessoas contribuam, é muito importante envolvê-las com perguntas. E, inclusive, perguntas específicas. Por exemplo, essas que eu fiz para vocês. E aí, do que é feito uma experiência de contribuição? Qual foi a sua experiência marcante que você contribuiu, né? E isso ajuda as pessoas. Pode falar. Eu só ia pegar esse ponto, que isso que você fez aqui nesse momento está muito parecido assim também com o que a Vanessa comentou, né? De você estimulou a reflexão das pessoas, tipo, a história que vocês viveram para compartilhar. Então, a partir do momento que vocês se conectaram, essa história está clara, fica mais fácil de compartilhar, assim como as crianças que se imaginaram lá também conseguiram entender melhor o que elas poderiam entender ou não. Então, acho que é um princípio que a gente sempre fala, né? De resgatar em si mesmo para poder compartilhar com mais clareza. Mas, enfim, vai lá, Marcos. Eu aproveitei o que... Perfeito, amigo. Muito obrigada. Então, é isso. Se você tiver perguntas, as pessoas vão se engajar para respondê-las, né? O segundo ponto é pedir e acolher opinião. Então, por exemplo, o que vocês acham disso que eu apresentei? É uma pergunta também, mas é uma pergunta mais aberta, né? E aqui, amigos, é muito importante que você acolha a opinião quando você pedir. Mesmo que você não concorde, e você pode discordar, tá tudo bem, a gente tem que discordar mesmo, mas é muito importante que você receba a opinião da pessoa. Pelo menos dizer obrigada, principalmente se você for um facilitador, porque com isso você estimula que as pessoas tragam as opiniões delas. Se a pessoa traz uma opinião e você ignora, ou se você, sei lá, rebate, provavelmente as pessoas vão começar a se desengajar nessa história de oferecer as opiniões delas. Então é importante acolher, tá? Terceira coisa, clareza do entregável. Nas reuniões que a gente contribui mais, geralmente tem algo a ser feito, ou uma decisão, ou um produto, está desenvolvendo um novo sistema, um serviço, enfim. E aí a clareza do entregável ajuda demais, porque aí as pessoas sabem o que elas precisam fazer para contribuir. E elas sabem qual é a parte delas, do melhor que elas sabem fazer, que elas podem colocar ali à disposição. Então, por exemplo, quando eu e Promessa estávamos fazendo esse conteúdo, a clareza era: temos que ter uma apresentação para quarta-feira. Essa apresentação tem slides, tem conteúdo, tem atividades, tem um monte de coisa. Mas a clareza, o entregável era claro, apresentação. E aí a gente fez uma reunião para isso. Quarto ponto, envolver as pessoas certas. Convide as pessoas que faz sentido estar naquela reunião para aquele desenvolvimento, para aquilo que vocês estão fazendo. Porque se você chamar geral da sua empresa só para chamar, tem pessoas ali que talvez não vão contribuir porque nem é daquela área, aí elas vão talvez se sentir, puxa, não estou contribuindo, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Enfim, faz sentido escolher as pessoas que têm envolvimento com aquilo que você está criando. E, por fim, tornar visível. Ajuda demais, de novo, se tiver algo visual, ou para acompanhar a evolução do projeto, a evolução do que está sendo feito, ou para as contribuições ficarem claras. E aí pode ser um documento no Google Docs, no Drive. No caso dessa apresentação, foi um Docs. Era um Docs compartilhado, meu e do Promessa. Então, tipo, era o Zoom de um lado, o Docs do outro, assim. Pode ser o Miro, pode ser um PowerPoint, pode ser uma planilha, o que for para vocês. Mas ajuda demais a gente não se perder, tá bom? Estamos bem até aqui? Alguma dúvida? Mariana, perdão. Oi. Quando a gente teve aquela sala para conversar com as pessoas, eu estava conversando com a Alexandrina e a Giovana,
E aí eu tava falando com ela sobre essa questão de tentar interagir mais com as pessoas, né, durante as reuniões. Atualmente eu faço estágio como Scrum Master em uma empresa que nasceu de uma startup e a gente passa por muitos rituais, né, por causa do Scrum. E aí eu tava falando para elas que hoje eu apliquei uma retrospectiva onde eu utilizei uma ferramenta chamada Jamboard, não sei se vocês conhecem, que é da Google, que basicamente é um quadro branco onde você consegue colocar todas as pessoas para interagir com esse quadro ao mesmo tempo. E você vê a galera fazendo as edições na hora, com a fotinha delas lá. Então, para mim foi muito bom para poder aplicar algumas dinâmicas, sabe? Eu acho que seria interessante compartilhar com vocês também. Lindo, Thiago. Muito obrigada. Você consegue escrever no chat pra gente o nome Sim, da vou escrever plataforma? agora. Ai, Vou perfeito. pegar o site. Incrível. Obrigada mesmo. E vamos lá, por último, não menos Mari, importante. Oi, desculpa. Alguém levantou a mão aqui, mas agora sumiu o nome. Eu não sei se essa pessoa quer falar agora. Boa, amigo. Obrigada, porque eu não tô vendo. Não sei se ela caiu, mas porque a gente tinha uma mãozinha levantada, agora sumiu. Eu não sei se também ela deixou, mas caso queira, agora é o momento. Senão a gente segue. Bom, qualquer coisa, retoma. Amigos, abram o microfone e falem comigo, porque senão posso atropelar vocês e eu juro que eu quero ouvir muito vocês. Bom, vamos seguir. Obrigado, Thiago. Muito bom. Não conhecia essa plataforma também. Vamos seguir. Pertencimento. Amigos, vou fazer a mesma pergunta. E aí? Do que é feita uma experiência que conecta? Que elementos estão presentes e que estimulam que as pessoas se conheçam e sintam que estão pertencendo? De novo, tenta lembrar de uma experiência aí que você viveu e que você se sentiu muito pertencente, você se sentiu muito conectado às pessoas que estavam ali, ao propósito daquele momento. E quem sentir de trazer, me conta. Como foi essa experiência para a gente caçar os elementos que estavam aí, para vocês colocarem em todas as experiências de vocês. Eu posso compartilhar. Eu sou Felipe, faço parte do Movimento Empresa Júnior. E ano passado, na imersão de sítio da minha EJ, a gente teve um momento que foi muito marcante, emocionar só de lembrar. Estava literalmente num sítio, no meio de uma mata totalmente fechada, com uma baita de uma cachoeira do lado, e a gente só sentou assim perto do riachozinho. Todo mundo, talvez era uma dinâmica, a famosa dinâmica da fogueira, e a gente foi comentando e tal, falando sobre medo, e por fim a gente chegou a uma solução que o medo de um poderia ser resolvido talvez com um forte do outro, pelo menos amenizado. E isso foi muito legal, eu acho que eu tinha me sentido, e até hoje eu não consegui, desculpa, barulho de moto, não consegui me sentir como um time, assim, como um grupo unido. Foi muito legal. Uau, caramba! Felipe, que lindo! Eu já vivi várias experiências de fogueira e elas são realmente muito bonitas, assim. Acho que tem um elemento muito claro aí na sua fala, que é o elemento da natureza, que infelizmente no virtual a gente não consegue produzir, mas a própria estar em natureza é muito conectante, né? Nós, seres humanos, somos parte da natureza, às vezes a gente esquece disso, né? E aí quando a gente está em ambientes naturais, naturalmente o nosso corpo responde a isso, assim. Então, acho que isso já... Eu sei que virtual não tem nada a ver com isso, mas eu queria pontuar, porque isso é importante de saber. Quando o coronavírus acabar, vocês vão tudo para a natureza fazer imersão. O que eu observei na sua fala, né? Tem um elemento muito importante, que é vulnerabilidade. Então, eu tenho certeza que vocês conseguiram construir um ambiente seguro o suficiente, sem julgamentos, para que as pessoas pudessem trazer a sua vulnerabilidade e ouvir a vulnerabilidade do outro. E isso conecta demais. Te ajuda a compreender a outra pessoa em outros níveis. Outra coisa que vocês falaram sobre sentimentos, mais especificamente um deles, medo. Medo do quê, né? Quando a gente fala sobre um sentimento, quando a gente dá nome, descreve esse sentimento, a gente ajuda muito as pessoas que estão à nossa volta a se conectarem com esse sentimento e, consequentemente, empatizarem. Então, a gente facilita a vida das pessoas. É mais fácil você empatizar alguém quando você sabe e saca
qual que é o sentimento ali. Então, cara, falar de sentimento, nomear, ajuda demais a criar pertencimento. Percebe? Pode falar, Paulo. E até puxando o que a Mira trouxe no começo ali, de criar esses ambientes mesmo no virtual, quando a gente não consegue sentir, estar com as pessoas e perceber pela forma que elas estão se portando, se elas estão mais acanhadas ou não, se elas estão mais abertas, dispostas ou não, a fala é a única coisa que de fato mostra pra gente, né, como as pessoas estão se sentindo. Então, momentos de partilha e troca em relação a isso são os que mais favorecem essas conexões, né? Tipo, a melhor transposição que a gente consegue fazer. Os sentimentos estão ali, estão vivos, as conexões estão acontecendo, mas elas precisam ser explicitadas e trazidas, né? Para que haja essa real conexão. Total. E acho que tem uma terceira coisa que aconteceu, que é, vocês não só partilharam e ouviram. Eu contei o meu e ouvi o das pessoas. Vocês conectaram as coisas. A luz de um ajudava no medo do outro. Cara, pronto, acabou. E eu queria estar participando da CJ aí, porque... Perfeito, filho, perfeito. Isso também é um sinal licença. Mariana, você falou um negócio que pra mim não tinha como eu não desmutar e falar. Esse negócio que você falou da luz de um iluminando a escuridão do outro. Na minha já aconteceu a mesma coisa, da gente ir para um sítio fazer uma imersão. Quando eu era da empresa júnior ainda, né? E aí lá a gente tem duas imersões. Uma de conexão, que é quando entra a galera nova, para eles conhecerem tudo sobre média, etc. E a última, que é meio que passagem de bastão, que a galera nova já foi toda treinada, e aí os mais velhos vão sair. E aí nessa última, a gente fez essa da fogueira, e aí, né, a gente fez o seguinte: como era o mesmo número de pessoas, a gente fez um círculo dentro de quem ia ficar e um círculo por fora de quem ia sair. E aí o pessoal ia abraçando, agradecendo e falando das expectativas e coisas do tipo. E a galera chorando demais, passava e rodava todo mundo. E aí depois que a gente rodou todo mundo, agradecendo, a gente convidou o pessoal de dentro a se abraçar, e meio que eles fizeram um círculo, se abraçando com a fogueira no meio, e a galera de fora começou a rodar ao redor deles, usando a luz do LED do celular, jogando a luz neles e gritando: nós somos as luzes que iluminam outras luzes. Eu saí daquele rolê muito arrepiado e foi um trem, tipo assim, surreal, sabe, gente? Foi incrível. Meninos! Vocês nem precisam de curso de facilitação, gente. Tô brincando. É muito bom ouvir vocês e as partilhas de vocês. A Yasmin disse que tem uma experiência muito legal que quer compartilhar com a gente. Você consegue ser breve, Yasmin? Vou tentar. Tiago, adorei essa experiência. Meu Deus, que lindo. E isso me lembrou, no curso de facilitação que eu fiz, também era imersivo na natureza e tal, saudades. Mas o que a gente fez foi, os facilitadores que estavam facilitando o curso de facilitação, eles sentaram numa rodinha menor, dentro do círculo, virado de costas um para o outro, cada um com uma vela na sua frente. E aí tinha um círculo maior com velas apagadas ao redor, e cada um dos participantes, nós que estavam fazendo o curso, sentávamos perto da vela, e cada um segurava uma vela apagada. E aí cada um dos facilitadores contou uma história de vulnerabilidade deles mesmos. Então, o momento que eles sentiram medo, ou um medo que eles ainda tinham, ou uma insegurança que eles tinham, e quem se identificasse com aquilo levantava para acender a sua velinha na velinha dele. E aí voltava para o lugar, e a gente podia acender a nossa velinha quantas vezes a gente quisesse. E aquilo gerou, assim, e aquilo foi o primeiro dia do curso, no final do primeiro dia, e aquilo gerou uma conexão absurda, assim, entre todo mundo. Porque, de alguma forma, a gente conseguia se ver um no outro, né, com base naquelas histórias. Então, isso foi bem marcante para mim também. Lindo. No exemplo da Yasmin, utilizou-se um recurso lúdico e bonito, visualmente bonito, que são as velas e o fogo. Mas percebe que o elemento fundamental é o da vulnerabilidade, o da identificação, de compartilhar. E isso vocês podem transpor para o online. Entendeu? Pode ser um Zoom ou uma videochamada com seu amigo, com a sua mãe. Sério. Obrigada, gente, por compartilharem. Estou muito feliz. Bom, vou trazer as dicas aqui, minha e do Promessa, mas
Vocês já foram maravilhosos. Então, como vocês mesmos já disseram, partilhas e trocas são muito importantes, principalmente nesse lugar da vulnerabilidade, ou no lugar das coisas em comum, valores em comum, gostos em comum, hobbies em comum. Se o grupo ainda é muito novo e você não quer, tá com medo de aprofundar de uma vez, começa em lugares mais conhecidos. Faz um quiz, uma brincadeira. As colheitas são muito importantes. Colheita é você colher mesmo os aprendizados das pessoas daquele grupo, ou como foi a experiência para elas. É pedir, geralmente no final de uma experiência, como aquela pessoa vivenciou tudo aquilo que está dentro dela. E aí é bom ouvir insights de outras pessoas, conectar com os seus e tudo mais. Terceira coisa que o Promessa falou e que é super importante: atenção aos não verbais. E aqui atenção é tipo, atenção e faça as coisas, e não tipo, não faça. Por quê? Como o Promessa falou, no virtual, a gente tem acesso só a 2 dos 5 sentidos, que é visão e audição. E, às vezes, tem um ou outro que está prejudicado. Então, para a gente saber como é que uma pessoa está se sentindo, se a pessoa está gostando, se a pessoa não está gostando, é importante que essa pessoa demonstre. E você, enquanto facilitador, também. Então, se mexe na chamada. Tipo, se você está ali ouvindo uma pessoa e você quer que ela veja que você está realmente ouvindo, presente, acolhendo ela, tipo, balança com a cabeça, faz um gesto, tipo, fazer assim, palmas em libras, né? Então, tipo, eu concordo com esse conteúdo que você está falando, um joinha, um agradecimento. Usem, assim, o não verbal, sorriam, tipo, ainda dá para usar. E não tem um ser humano que não se conecte com um sorriso. Juro para vocês. Então, vamos usar o que está aí disponível a nosso favor. Ouvir e acolher, muito importante, já falamos muito disso, principalmente você, facilitador, você precisa abrir esse campo de escuta, as pessoas precisam se sentir à vontade para compartilhar. E check-ins e check-outs também ajudam demais as pessoas a começarem a se sentir mais pertencentes. Check-in é quando você abre uma reunião ou uma experiência e as pessoas têm a oportunidade de trazer como é que elas estão chegando, o que elas estão trazendo aí do mundo externo junto com elas para esse momento. E os check-outs são as saídas. Então, eu estou saindo dessa reunião desse jeito, eu aprendi tal coisa. Tudo isso ajuda o facilitador e até mesmo o próprio grupo a sentir como se fosse um termômetro o que está acontecendo. Já vai preparando as pessoas para elas se abrirem e ajuda muito no pertencimento. Beleza? Vamos lá, então. Papel do facilitador. Legal. Então, você planejou toda a sua experiência maravilhosamente, agora vai facilitar ela. Antes, eu quero fazer uma diferenciação conceitual aqui com vocês, que é essa. A diferença entre desenho de experiências e facilitação de experiências. É bem simples. O desenho é o planejamento que você faz antes. Você pensa qual vai ser o encadeamento que você vai fazer. Eu vou colocar isso primeiro e depois isso, porque faz mais sentido, isso vai estimular isso. As atividades, você planeja o seu momento. A ordem, o tempo. Esse é o desenho de experiência. A facilitação é lá, na hora, quando o bagulho está acontecendo, que é a sua condução, a sua guiança. Então, o facilitador é a pessoa que faz as perguntas, que observa o grupo e que faz ajustes conforme o que está se apresentando no momento. É isso, essa é a diferença. Geralmente, o facilitador é a pessoa que desenha a experiência, mas isso pode estar dissociado. Pode ser que uma pessoa faça o conteúdo e outro facilite, tá tudo bem, desde que haja um alinhamento aí entre as coisas. Bom, então vamos falar de facilitação. Acho que o conteúdo... Nesse ponto, né, se você for facilitar uma experiência já desenhada antes, é muito importante que você entenda por que ela foi desenhada dessa forma. Mas, enfim, profundidade para que também você chegue entendendo. Provavelmente nesse desenho de experiência, alguns aspectos foram considerados, como quem estava lá, quem vai estar lá,
da onde elas estão vindo, de que ponto elas estão partindo, para quais são os objetivos de cada momento. E se você não tiver isso, provavelmente pode dar alguns desencontros ali na gente. Tá. Mas vai lá. Seu trabalho pode ficar prejudicado. Mas vamos falar de facilitação. O que a gente falou até agora poderia caber um pouco também em desenho de experiências. Aquilo que eu falei sobre aprendizado, contribuição e pertencimento, né? Você precisa pensar nisso antes. E, obviamente, no momento, tem lá as dicas também para facilitar. Mas beleza, sou um facilitador, estou facilitando. Mariana, o que eu preciso? Bom, pelo menos tem 3 princípios aí que ajudam a guiar as ações de qualquer facilitador, que é 1, preparação. Se preparar previamente. Conhecer o conteúdo, saber qual vai ser o flow que você vai seguir, deixar pronta as músicas, fazer o slide, sei lá, se prepara antes. Se você precisar fazer a sua meditação, fazer o seu exercício, comer, se prepara antes. Porque a facilitação vai exigir e demandar muita energia sua, assim, de atenção, de presença. Que é o nosso segundo ponto, presença. O facilitador precisa estar muito presente no que está acontecendo ali naquele grupo. Porque ele está, acima de qualquer coisa, a serviço da necessidade do grupo. Então, ele precisa observar, saber como as pessoas estão reagindo, saber se alguém está ficando para trás, para poder adequar a sua condução, o seu ritmo, os estímulos, as perguntas, para produzir o aprendizado, o objetivo, enfim, para todos daquele grupo. Então, tem que estar muito presente com o que está acontecendo ali agora. E, às vezes, amigos, vou contar um segredo. Às vezes, o que você planejou não é o que melhor cuida daquele grupo naquela hora. E aí, você precisa abrir mão do que você planejou, ter muito jogo de cintura e presença para respeitar o fluxo daquele grupo, que é o terceiro ponto. Fluir com o que está se apresentando ali na hora e atender às necessidades das pessoas que estão ali. Por isso, muita presença e muita observação. E se você precisar abrir mão do seu flow, daquilo que você preparou, você vai abrir mão e vai colocar no lugar outras coisas, o que for necessário. Por isso que facilitar nem sempre é fácil, porque exige uma experiência, um treino, digamos assim, né? Precisa, enfim, quanto mais você facilita, mais você está preparado para facilitar e vice-versa. Ao mesmo tempo, eu não quero assustar ninguém com essa fala. Tipo assim, comecem de algum lugar, comecem facilitando e facilitem, porque aí vocês vão adquirir experiência prática. Uma pessoa fez uma pergunta. Roger, como não surtar no caso de todo o seu desenho não fazer sentido? E a Júlia já está assustada. Desculpa, amigos. Vocês podem me mandar mensagem se vocês estiverem com medo, que eu ajudo vocês. 1. Como não surtar caso o seu desenho não faça sentido? Coisa 1, Roger. Não tem nada de errado se o seu desenho não fizer sentido. Pelo contrário, é nobre você perceber que teu grupo precisa de outra coisa e cuidar disso em vez de querer impor aquilo que você acha. Então, acho que essa é a primeira coisa. É nobre. Você não fez nada de errado. Facilitação é isso. Agora, como não surtar? Bom, respira. Se você precisar de um tempo, dá um intervalo para a galera. Intervalo! Uhul! Vamos fazer um xixi. E aí você se centra, pensa. Qual que é a necessidade desse grupo? O que ele precisa? E o que eu posso fazer para cuidar do que precisa ser cuidado? Então é isso, exige essa observação. E às vezes você pode perguntar para o próprio grupo, né? Voltar para o próprio grupo o que eles acham que é o melhor caminho. Se você realmente não souber o que fazer, travou, joga para o grupo que a inteligência coletiva vai saber. Promete, você abriu o microfone, né? Quer falar? Eu ia trazer justamente esse ponto. Assim, né? Existe um ponto em relação à conexão do facilitador com o grupo, que é um ponto de atenção que a gente vai cultivando ao longo de todo o tempo. E quando a gente volta ali para aquele espaço de pertencimento,
a vulnerabilidade foi o principal fator que a gente falou ali. Então, se mostrar enquanto uma pessoa, tipo, ó, o que eu tinha planejado talvez não atenda, e aí você não necessariamente só precisa jogar essa bomba, tipo, não faz mais sentido a gente estar aqui, pelo contrário, pode falar, tipo, tô pensando em algumas possibilidades, queria ver com vocês quais você acham melhor seguir, baseado nisso que vocês trouxeram. Enfim, talvez as pessoas, né, a inteligência coletiva, ela tem um grande poder desde que a gente permita ela fluir. E vai muito desse espaço também de como você apresenta. Se você se demonstra muito desesperado, né, é melhor que, de fato, tenha uma pauta, vocês trocam um dia, se preparem de novo, até para isso não atrapalhar o próprio a adaptação, né? Mas se já tem algumas possibilidades claras na sua cabeça, pô, talvez por aqui, mas ainda não decidi, pergunta para o grupo, traz assim como um ponto, porque inclusive é um sinal de cuidado, igual a Mari trouxe. Uhum. É isso, sejamos vulneráveis. Ninguém sabe tudo. E nem é esse o papel do facilitador. Não é. Tá longe de ser. Amigos, aqui tem uma frasezinha muito bonita que eu tirei de um texto do Grupo Anga, que eu queria compartilhar com vocês rapidinho, que é o que resume o que a gente falou até agora, né? Sobre facilitação. Facilitação pede muita presença. Estar de mente e coração abertos para observar o que se coloca no momento e, a partir de uma observação pura, sem julgamentos e sem querer impor o que a gente acha que é certo, entender o que este grupo precisa neste momento, que é diferente de saber o que você quer ou o que você precisa dizer. Então, o que este grupo precisa neste momento? Se tipo assim, o mundo explodisse e eu precisasse dizer uma coisa sobre facilitação antes de morrer, eu diria: o que este grupo precisa neste momento. É só isso. O resto, você vai dar um jeito. Meu Deus. Muito doido. Passou muito. Passei muito. Queria trazer um ponto antes de entrar na parte de reuniões e talvez abrir para uma dúvida ou outra, mas sobre isso que a Júlia trouxe, né? De, poxa, já me descuidou, assim, saber que eu não estou pronto, né? Mas eu acho que faz parte do nosso próprio processo. Eu queria só trazer uma sugestão, né, para quem está começando agora, facilitando os primeiros encontros, de possivelmente convidar uma dupla, pode estar no mesmo estágio que você, mas alguém para te ajudar, alguém para pensar junto quando momentos como esse acontecer. Ou minimamente para, tipo, você deixou faltar alguma coisa, essa pessoa complementa e vice-versa. Então, começar em dupla dá uma segurança muito grande, principalmente se essa pessoa já é mais experiente. Só queria deixar esse ponto que talvez cuide, assim, de quem está tendo as primeiras experiências, está precisando bastante desse pontapé, assim, ponto de partida e evoluir rápido nesse momento. Deixa eu só checar uma coisinha. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a Mari trouxe? Sim, uma muito rápida, mais específica, para a gente poder seguir? Senão a gente já passa para esse próximo ponto. 3, 2, 1. Então, beleza. A gente vai entrar, então, no módulo. Muito obrigado, Mari. Incrível. E obrigado a todo mundo que contribuiu. Foi maravilhoso. Felipe, a gente manda assim, a gente compartilha lá no e-mail para vocês. No mínimo, vocês vão ter acesso às gravações para poder constar, mas a gente pretende compartilhar o material. E a gente vai falar um pouco agora sobre reuniões. O intuito desse papel, desse próximo passo é ser rápido e a gente ir para uma prática, mesmo que um pouco mais rápido do que a gente tinha pensado. Então, me desculpem se eu for rápido demais, podem me travar, podem me parar, podem ir puxando alguns pontos caso fiquem alguma pontinha aberta, mas ele é bem categorizado, assim, imagino que vocês vão conseguir aproveitar bastante. Mas qualquer coisa, fiquem à vontade para puxar. E por que a gente fala de reuniões, né? Acho que é um pouco da dinâmica mais frequente dentro do ambiente de trabalho e são os pontos de facilitação mais recorrentes que existem pensando em liderança, pensando em meio organizacional. E tem outro ponto muito importante, que é esse que está aí na tela, e essa frase do Schein exemplifica muito. Schein é um grande pensador sobre cultura organizacional e ele fala assim, né? Se você quer entender a cultura de uma organização, participe de uma reunião dela. E o que essa frase fala pra gente, né? Tudo que a gente quer entender sobre a organização provavelmente vai se explicitar ali naquele espaço, naquele momento de contato.
Então, se alguém está sobrepondo voz, ou se sente mais poderoso que o outro, ou está com dificuldade de participar no dia a dia de trabalho, provavelmente isso fique claro nas reuniões. E aí, uma outra coisa, pensando no papel do líder facilitador, ou da liderança facilitadora, é de que, ao mesmo tempo que ali se explicita, ali também é um ótimo ponto de mudança. Então, se você sente que na sua cultura requer mais engajamento, requer mais participação, requer uma distribuição de vozes assim entre as pessoas, ali é um ótimo lugar para começar. Pensar em novas abordagens, pensar em novas maneiras de conduzir esses momentos. E aí, o que a gente vai falar aqui hoje é de uma abordagem baseada em um princípio de que é encontros onde todos têm voz. Ou seja, todo mundo que está ali presente, de alguma forma, se faz sentido aquelas pessoas estarem ali, como a gente falou, das pessoas certas, essas pessoas vão ter voz em algum momento para participar e contribuir com o avanço das pautas. Os modelos que a gente está se baseando são bem os mais recorrentes do dia a dia de trabalho, assim, de operação de uma empresa. E é inspirado nesse livro do Muitas Vozes, uma Canção, que trata muito de sociocracia, que é uma abordagem, uma ferramenta, uma metodologia de autogestão. Não sei se alguém já teve contato, mas trabalha muito nesse princípio de não hierarquização e uma fluidez de trabalho baseada em distribuição de responsabilidade. Mas, enfim, o que ela traz para a gente? Antes de mais nada, a importância de entender a que cada pauta serve, né? Qual que é o objetivo de cada momento que a gente vai passar estando em uma reunião de time, pessoas que trabalham juntas ali. A gente trouxe 4 aqui, de entendimento, exploração, decisão e cocriação. Mas o de cocriação, ele é um universo por si só, que são os processos criativos, né? A gente precisaria de um encontro só desse, assim, inteiro para falar dele. Então, infelizmente, a gente não vai abordar aqui. A gente vai focar nesses de entendimento, exploração e decisão. Entendimento é muito do que a gente compreende, assim, de momentos onde é preciso ou necessário que o grupo saia entendendo sobre algo. Provavelmente aqueles momentos de transparência, onde alguma decisão já foi tomada por alguém ou algo aconteceu distante daquelas pessoas que estão na reunião e eu trago aquela informação. Aquilo pode ser um objetivo de pauta, desde que seja complexo o suficiente para eu precisar levar para uma reunião. Não dá para ser um e-mail. E aí acho que faz sentido ter uma reunião para falar sobre isso ou faz sentido estar numa pauta. É uma pauta de entendimento, onde o objetivo desse momento é que todas as pessoas tenham entendido sobre aquilo. Segundo ponto, exploração. Isso normalmente acontece quando eu sou responsável por alguma atividade ou acabei de me deparar com um desafio, ainda não comecei, não tenho uma proposta de solução ou, enfim, cabe ao meu papel, mas eu estou meio perdido. E aí eu consigo levar para uma reunião um momento de exploração, onde ali eu vou apresentar o contexto no qual eu estou vivendo e, junto com o grupo, explorar possibilidades e até mesmo reações sobre, estou pensando nisso, o que vocês acham? É um momento de exploração. Então, o objetivo desse momento é pegar uma visão coletiva, é trazer uma visão mais ampla para o seu projeto, para aquilo que está sob a sua responsabilidade, sobre que possibilidades existem e como que o grupo enxerga aquilo também. E, por último, de decisão, que é quando tem alguma proposta vigente, alguma coisa que o grupo precisa entrar em acordo para conseguir atuar junto, provavelmente alguma decisão que envolva todo mundo, e aquela decisão precisa acontecer. E aí, o que mais? Né? A gente entendeu os objetivos, entendeu cada momento, mas é muito importante entender os papéis também que estão ali dentro. A gente vai passar aqui por 4 deles. Da facilitadora, da proponente, das integrantes e da redatora. Da facilitadora é isso que a gente está conversando aqui, né? Então, é essa pessoa que abre o espaço, que faz os convites de fala, que introduz as perguntas, que possivelmente conta o tempo, que desenha a pauta da reunião antes, enfim, ela planeja, cria aquele momento e vai dando fala para as pessoas, vai abrindo os espaços, vendo se é coerente ou não, inclusive ver se aquilo que ela tinha pensado de pauta é a melhor pauta durante a própria reunião, né? Se alguma coisa precisa ser priorizada ou não. Proponente é, dentro daqueles objetivos, quem traz o contexto, né? Quem traz a pauta para ser discutida. Não necessariamente é facilitador, e, enfim, a gente fala aqui de papéis, mas pode ser uma mesma pessoa. Pode ser que em algum momento a própria facilitadora tenha uma pauta para trazer. Sei lá, eu, enquanto diretor de tal área, tenho ali uma questão para ser explorada com o grupo, eu falo, a gente vai falar sobre isso agora, ok? Aí eu começo. Mas muitas vezes são pessoas diferentes, então eu abro espaço para a pessoa ali levar o contexto que precisa ser discutido naquele momento. Por último, integrantes, ou seja, todas as outras pessoas que estão envolvidas ali, inclusive a facilitadora, muitas vezes, pensando num time, pensando numa organização que está fluindo nesse modelo de trabalho.
Então, quem está recebendo aquela pauta precisa interagir com aquela discussão. E, por último, redatora, entendendo que é muito importante guardar, né, os acordos que foram feitos. A gente falou muito no ambiente virtual, principalmente, muitas informações elas requerem um trabalho a mais para serem resgatadas. Então, quanto mais fácil isso estiver acessível, melhor. E assim vai. Então, ter alguém para redigir, para falar assim, os acordos foram feitos são esses, ou até para a gente relembrar quando foram feitos. Então, quantos papéis são isso? E aí que a gente chega nos modelos que melhor atende a essa dinâmica de facilitação pensando no ambiente de trabalho. A gente trouxe o modelo de rodadas, que são rodadas justamente porque são espaços para cada pessoa que está presente contribuir. Pode ser que, dependendo do grupo, do tamanho do grupo e do tempo disponível, não dá para ouvir todo mundo, mas pelo menos a gente cria alguns acordos ou faz convites onde, por exemplo, seria importante ouvir 4 principais vozes, assim, quem sente que tem algo relevante a trazer, uma pergunta relevante, enfim, coisa assim, para trazer primeiro, e caso alguma dúvida fique muito explícita ali, não seja atendida, a gente vai passando por mais vozes. Mas, inicialmente, a ideia é que sejam em reuniões menores de time, que vocês consigam passar por todas as vozes ali. E aí, quais são as possíveis rodadas? Assim, a gente tem que simplificar nessas 3, mas para fazer tudo fluir. Normalmente, tudo se encaixa. A primeira rodada é a de dúvidas. E quando a gente fala de dúvidas, nesse princípio de perguntas puras, eu estou tentando entender baseado nisso que você está propondo que a gente discuta. E tentar entender é diferente de eu já fazer uma pergunta querendo dar alguma sugestão. Por exemplo, uma pergunta que não é pura. Você não acha que? Ou, e se? Essas são perguntas que a gente já está trazendo uma outra coisa além da dúvida. Então, é legal que, por alguns momentos, a gente traga perguntas puras para que as pessoas entendam melhor a partir do ponto de vista de quem está trazendo, inclusive vai aprofundando sobre aquilo que talvez ela está mal interpretando num primeiro momento. Então, o convite, enquanto facilitador, é que tragam perguntas puras, né? Por exemplo, você poderia explicar melhor tal coisa? Ou não entendi como isso se relaciona com isso? Você pode falar coisas assim que são mais puras em alguma apresentação, e não necessariamente trazendo a minha opinião. Porque a gente tem um momento só para isso, que são das reações, onde aí sim é um momento para trazer as minhas percepções, as minhas opiniões, as minhas, até mesmo meus sentimentos em relação a isso, né? Por exemplo, poxa, gostei muito do projeto, mas fico preocupado com tal parte. Não necessariamente isso é um limitante, mas gostaria de falar que estou preocupado. Ou, por exemplo, sinto falta disso e para mim isso é essencial. É muito importante para mim que isso esteja presente nessa proposta para ir para frente. E assim vai. Todas as contribuições elas vão vindo ali. É importante sempre resgatar a origem dessa fala. Então, sempre estimular as pessoas que estão participando ali de fazerem as contribuições delas baseadas no ponto de vista delas. Então, eu não vou nunca falar que o projeto é ruim. Eu posso até falar que eu acho o projeto ruim, mas é meu ponto de vista. Eu não estou categorizando a coisa e sim trazendo meu ponto de vista para aquilo. Essas são as reações. Dependendo da pauta, aqui já cabem ideias, possibilidades, sugestões, coisas assim, que fazem parte das reações também. E por último, a rodada de consentimento, que é quando a gente busca entender se aquela pauta pode, se aquele acordo pode ser feito, se aquela decisão pode ser tomada. E aí tem o princípio da não objeção. O que é isso? A gente está vivendo um momento, né, principalmente de trabalho remoto, onde os encontros eles têm uma carga super importante e não dá para a gente ficar buscando, principalmente nessa distância, mas em qualquer momento, chegar em consensos, principalmente quando grupos são grandes, onde todo mundo está a favor daquilo. Então, o princípio do consentimento desde que eu não tenha nenhuma objeção, ou seja, eu acho que o projeto não deveria ir para frente, ou eu acho que a proposta não deveria ir para frente por conta disso, isso está claro para mim, a não ser que eu tenha algo muito explícito ali que seja uma objeção daquilo e faça sentido para a organização, não seja só a minha opinião sobre aquilo, eu estou consentindo com aquela proposta. Ou seja, tem um princípio também que vem em paralelo ali, que é o que é bom o suficiente por agora é seguro o suficiente para testar. A gente falou também, né, que pode ser que uma coisa faça sentido em um primeiro momento, mas passe 2 semanas e aquela minha preocupação se tornou real, a gente não está conseguindo cuidar, daí eu trago uma objeção e falo, gostaria de repensar aquela proposta, o funcionamento daquele projeto, enfim. Mas naquele momento em que a decisão foi tomada, ele era bom o suficiente por agora, não tem nada melhor, eu não consigo dar uma sugestão de como melhorar, e é seguro o suficiente para testar. Ou seja, dentro do que a gente tem de possibilidades, não vejo riscos que colocam não vejo possibilidades que colocam a gente em risco para tomar essa decisão. Isso já permite andar, isso permite uma maior agilidade, permite a gente de fato aprender na prática e não ficar
preso em opiniões de ego, né? No sentido, poxa, essa ideia que eu dei era bem melhor e tal. Não. O que é bom o suficiente para agora, seguro o suficiente para testar, vamos ver na prática como as coisas se fluem, né? E a gente consegue distribuir mais as vozes também. E aí, como que isso se dá na prática, né? Quando a gente junta tudo. A gente trouxe um exemplinho de estrutura, assim, do que pode ser o melhor arranjo, né, de estrutura, pensando num desenho de pautas de reuniões e momentos de time ali, principalmente os recorrentes. Então a gente abre com check-in, e aí é válido ressaltar que o check-in só acaba quando nada mais impede a reunião de começar, ou seja, se alguém trouxe alguma coisa ali falando, pô, tô super mal, tal coisa aconteceu, isso impede de um tema ser discutido, pô, até que a gente cuide disso, a gente não segue. O check-in ele tem um papel muito importante nessa conexão do grupo, na simulação. Eu não estou ignorando como as pessoas estão ali. Tudo certo, check-in feito, a gente vai para as pautas. E aí a gente trouxe as três: entendimento, exploração e decisão. E quando a gente traz para as rodadas o papel do facilitador, quando a gente tem um momento de entendimento, pensar em dois momentos são muito importantes, que é o da apresentação do proponente e a rodada de dúvidas. Se o objetivo é que as pessoas tenham entendido aquilo, basta a rodada de dúvidas. A gente está numa pauta de exploração, ou seja, a gente não precisa tomar uma decisão sobre aquilo, mas é importante a opinião coletiva. A proponente apresenta uma rodada de dúvidas sobre aquilo que está sendo apresentado, seja o contexto ou, enfim, coisas que não ficaram tão claras ali, e as reações em si. Então, o que eu penso, como eu percebo e que sugestões eu tenho para explorar possibilidades. Por último, de decisão, aí vem essas 4 rodadas: apresentação, dúvidas, reações. E aí só depois que as reações acabam, e principalmente se nas reações vocês perceberam que faz sentido, né, ter uma rodada de consentimento, que o projeto, algumas preocupações foram levantadas, mas nada que impediu foi levantado, então vale a pena a gente passar por uma rodada de consentimento. É quase que uma votação, mas como se fosse eu aprovo com ressalvas, e aí tem uma objeção, e essa objeção provavelmente vai devolver aos responsáveis do projeto a responsabilidade de trazer uma nova versão numa próxima encontro, numa próxima reunião, ou apresentar de outra forma. E aí, para fechar, o check-out. Isso não necessariamente é uma ordem, tá? Não necessariamente você precisa colocar todas de entendimento primeiro, todas de decisão por último, até porque é melhor que as de decisão venham primeiro, porque elas consomem muita energia para ficar para o final, e também se a gente precisa que as pessoas, se acabar atrasando, as pessoas podem precisar sair no meio, e sair no meio de uma decisão vai fazer com que as pessoas corram com aquela decisão, ela pode ser mal tomada, várias coisas assim que talvez a gente possa aprofundar em outro momento, mas podem ter ordem de prioridade diferente, isso não é uma ordem, é só um esquema em relação às pautas. Ok, até aqui? Tentei correr um pouquinho e passar sobre um pouco de tudo. A gente vai ter um exercício rápido. A gente estava pensando em cerca de 10 minutinhos para dar tempo dos 5 minutinhos finais, e se mais pessoas puderem ficar, vai ser muito bom. Mas eu vou explicar bem rápido então qual vai ser o exercício. Vocês vão para salas separadas e ali vocês vão definir, dentro desses 10 minutos, quem são... Vai ter uma facilitadora, uma proponente da pauta, que talvez se conecte aí com o objetivo que a gente está trazendo. Não precisa da redatora para a gente ir mais rápido. Tudo bem, Manuel. Obrigado pela presença. E a gente tentar exercitar um pouco disso tudo, né? Como seria vivenciar uma reunião nesse porte. Então, o objetivo dessa pauta é decidir se a empresa do proponente, principalmente, se a empresa do proponente vai continuar ou não no modelo remoto além da pandemia. Mesmo quando a convivência presencial voltar, a gente vai se manter no remoto a partir de agora. Então, vocês vão estar em grupos de 6 pessoas, decidam rapidinho quem quer ser facilitador daquele encontro, tenta relembrar, né, se puder voltar ali, Mari, das rodadas, uma falta de decisão, volta ali. Então, a gente tem esses 4 momentos. Se vocês quiserem retomar, enfim, ver como que isso se enquadraria, cuidem do tempo, vocês vão ter 10 minutinhos, então é bem rapidinho, mas dá para pelo menos passar um pouco sobre tudo, assim. Ok? Eu vou mandar aqui os convites para vocês, talvez tenham grupos com 5. Peraí.
E a gente volta rapidinho para fechar esse momento que a gente tem um presentinho para vocês. Ok? Até já!